Vida de tragédias. A minha vida foi marcada desde o início de minha existência. Tive muitas, melhor dizendo, eu vivi muitas tragédias. Muitas, muitas. E desde muito pequeno eu já tive alguns problemas. Primeiro nasci numa família desregulada, sem presença de mãe nem pai. Fui deixado por minha mãe sob os cuidados de minha tia, ainda adolescente, meia irmã dela, meio irmã dela, melhor dizendo, e com a minha avó, mãe da minha tia, e mais uma irmã, minha filha de minha mãe e de meu pai, e fomos deixados dessa forma. E minha avó convivia com um senhor bastante, bastante violento em termos de grosseria, de abusos, impaciente, porque ele veio de uma relação anterior com. Ele era bem mais velho que minha avó, tinha mais de 20 anos acima da idade da minha avó. E foi assumir minha avó com 4 filhos, e os filhos dele já moravam não sei onde, não sei porque não foi do meu tempo, mas uma vida bastante conturbada. E ele era viúvo, acabou se envolvendo com minha avó e levou minha avó para morar com ele. Só que ele era uma pessoa bastante grosseira, uma pessoa extremamente ignorante, rude, impaciente, né? Uma pessoa da roça que era contrário a evoluir, né? Ele morava numa casa de taipa e era resistente em reformar essa casa, né? E muitas outras coisas. Ele me maltratava muito. A gente era bastante grosseiro com a minha avó. Bastante grosseiro com minha avó e com todos de dentro de casa. Na rua ele era mais ou menos. Às vezes era manso na rua. Mas dentro de casa era um monstro. Um monstro de verdade. E eu muito pequeno, minha irmã pequena, mas ele não aliviava não. Foram muitos problemas que contribuíram para uma série de outros que foram surgindo. Ter que sair de casa para não estar passando por certos abusos, sem presença de mãe nem de pai, indo para a escola em situação bastante precária, andando léguas e sem condição alguma para manter a escola e às vezes com fome. E tinha um imenso, potencial imenso, mas sem ter o devido acompanhamento, nem a valorização, nem a preocupação. Fui deixado sempre em situação de vulnerabilidade e desassistido por parentes. Terrível, terrível. Meus outros 2 tios tiveram que sair logo para ir tentar viver. Um deles entrou na criminalidade. O outro, por ser bem mais, ele era mais assim,
como posso dizer, mais tradicional e, né, orgulhoso e evitava. E acabou indo com meu pai, né, ainda novos, moraram juntos em outra cidade, né, alugaram uma casa para trabalharem e tudo mais. Mas meu pai nunca teve convívio comigo, nem com minha mãe, nem com minha irmã. Ele começou a sempre se envolver muito com muitas outras. Ele tem muitos outros filhos de minha idade, da idade de minha irmã, mais velho do que eu. Eu fui o primeiro filho da minha mãe, mas dele não fui o primeiro. Ele já tinha uma outra filha, numa cidade vizinha da que eu moro. Depois ele foi tendo muitos outros filhos, né, ao mesmo tempo, com outras mulheres. E atualmente ele tem dois mais novos que já devem ter na base de 30 anos, não sei. E minha mãe teve um outro filho também com outro rapaz, mas todos ficaram em situação de vulnerabilidade. Minha irmã sofreu bastante, mas tomou as rédeas da mão de quem colocava a rédea, por exemplo, o marido de minha avó, que era avô de criação. Foram morar juntos, né? Eram casados no tempo. Minha avó religiosa, né? De igreja evangélica, mas sem noção de nada, porque era totalmente analfabeta. Minha tia também fez parte da igreja, mas se cursou muito, foi até a quinta série. No tempo era assim que chamava, quinta série. E meus tios, sem acesso à escola, meu tio mais velho, filho de minha avó, o mais velho, tinha um potencial também, mas também não foi adiante. Todos colocados em situação de vulnerabilidade, tendo uma vida bastante sofrida. E o outro entrou na criminalidade, foi preso várias vezes, vivia fazendo trambiques, usando drogas e tudo mais. Mas esse aí foi posto para fora de casa pelo marido de minha avó. E todos eles foram colocados em marcenaria para aprender, segundo eles, segundo minha avó, né? Pedia aos marceneiros, aos donos de serraria para botar os meninos para os meninos aprenderem. E ela queria que eu seguisse o mesmo caminho, por falta de opção. Às vezes não se preocupava em me botar na escola, mas preocupava em ir para um lugar de vulnerabilidade, onde tinham pessoas ali que não estudaram, pessoas que viveu uma vida horrível. E uma profissão assim como arte, né? Que antigamente chamava assim, aprender a arte. Chegou a me colocar numa oficina de pintura, no meio de pessoas que usavam drogas e viviam bebendo cachaça. E eu, menino, inocente, sem malícia de nada, mas com grande potencial. E as pessoas ali, né, os leigos me elogiavam, aí eu ficava achando, mas sem evoluir, sem me aplicar, sem enxergar meu potencial. Percebia a diferença, minha diferença diante de outros, mas desde cedo fui estimulado a não dar valor. E por conta disso, hoje tenho bastante dificuldades para seguir adiante na vida. E tive muitos problemas inesperados, muitos acidentes, assaltos. Acabei me envolvendo com drogas para usar, viciado em drogas. Me envolvi com algumas mulheres, cheguei a ter filhos em 3 relacionamentos diferentes e nada dando certo. Cheguei a sofrer acidentes, ficar em coma, quebrar a perna. Cheguei a ter um tumor cerebral que foi descoberto depois de um acidente que eu sofri de moto. Cheguei a ficar em coma uns 10 dias. Isso foi recentemente, foi no ano de 2023, 27 de fevereiro, eu sofri um acidente de moto e posteriormente, por meio de ressonância magnética do crânio, descobri um tumor. Foi descoberto um tumor. Pense na luta. Depois ainda cheguei a fazer cirurgia no olho, sem acompanhamento de nada, me envolvi com uma mulher que não tinha certa maturidade para viver e não tinha muito comprometimento no crescimento
Foi muitas coisas, muitas coisas. E acabei tendo uma filhinha com ela. E ela acabou me deixando, acabou se envolvendo com outro. E foi uma luta, tem sido uma luta. E eu tô aqui tentando viver a vida, porque diante das situações do abandono, cheguei a abrir uma empresa de reciclagem, mas acabei falindo, ficando devendo muito e praticamente aleijado, porque depois do acidente, da descoberta do tumor, eu acabei desenvolvendo uma neuropatia periférica, eu não tenho movimento direito do lado esquerdo do corpo. Eu já fui músico, já cheguei a fazer faculdade, mas em função da minha criação, do meio, de meu desenvolvimento psicológico, eu acabava desistindo de tudo. Desistia dos trabalhos, abandonava trabalho, pedia demissão. Cheguei a ter boas oportunidades. Cheguei a ter realmente boas oportunidades. Cheguei a fazer algumas coisas importantes. Fiz bastante eventos, mas sempre tendo prejuízo. Cheguei a participar de alguns festivais, sempre alimentando uma ilusão na mente de ser músico. Tenho algumas composições, faço algumas músicas, mas fiquei com uma vida muito conturbada. Fiquei muito sobrecarregado, pensando muitas coisas ao mesmo tempo. E o tempo não dava para tanta coisa, eu tinha que ter foco em alguma coisa. Mas nessa altura do campeonato, diante de muita dificuldade, as coisas bem difíceis, as portas fechadas e eu praticamente aleijado e sem força para fazer nada, e sozinho, ainda morando de aluguel, sem poder fazer as coisas que eu fazia antes, que aqui era um depósito de reciclagem, ainda compro alguma coisa e revendo para sobreviver, mas está bastante difícil, bastante difícil. Eu tive muitos e muitos e muitos outros problemas que eu não estou contando aqui, como por exemplo, eu cheguei a ter uma moto em 2011, botei na rifa, a minha cunhada no tempo ganhou, eu tentei conversar com ela para ver se ela negociava de alguma forma para ficar bom para mim, sendo que eu tinha uma filha com a irmã dela e estava pensando em conviver com a irmã dela, mas eles negaram. E depois, por incrível que pareça, comprei outra moto através de minha mãe, trouxe essa moto de Salvador para cá. E aí fui ver essa namorada minha que a irmã ganhou a moto que eu tinha antes. E na minha ida lá para onde eles moravam, acabei sendo assaltado. Uma moto que não tinha nem 3 meses de comprada acabou sendo assaltada, tomada de minha mão. E eu fiquei a ermo, muito difícil. E no tempo eu trabalhava, fazia faculdade, mas acabei ficando sem a moto e agora o que é que eu faço? Ou seja, muito difícil, muito difícil. Então, eu só estou fazendo uma introdução aqui de das coisas que se passaram na minha vida, as tragédias, mas vou roteirizar para ficar mais fácil e poder compartilhar tudo isso que passei, que vivi, antes que eu quero publicar isso antes de morrer, porque eu estou sentindo o cheiro e o gosto da morte de perto, pois estou vivendo de uma maneira bem difícil, bem difícil mesmo. Fui evangélico um tempo, toquei em algumas bandas de igreja, tentei fazer, tenho composições evangélicas, ou seja, gospels, mas eu tô sem saber o que fazer. Tô sem saber o que fazer, tô aqui vivendo mesmo aos trancos e barrancos e a mão de Deus me tem sustentado. Porque eu acredito em Deus. Muitas vezes diante dos problemas a gente às vezes duvida, fica fraco mentalmente, espiritualmente, acaba fazendo várias besteiras, alimentando a carne com as concupiscências da carne. Às vezes assiste vídeos que falam contra e outros às vezes a favor. Na verdade, eu nunca tive assim uma crença voltada à religião, porque eu tenho algumas experiências que eu acredito que sejam espirituais. Eu acredito que sejam espirituais.
E hoje em dia, vendo tantos relatos, tantas coisas, tantas pessoas espiritualistas, tantas pessoas fazendo relatos, e muitos desses relatos eu já vivi, então me leva a crer que há alguma coisa. E começando a ver algumas pessoas tendo concepção do que seja Deus de fato, eu acabei ficando com tendo ali as ideias que eu já tinha alimentadas, né? Que nós temos Deus dentro de nós, que nós podemos ser Deus também, um Deus, de certa forma, por sermos filhos de Deus, né? E muitas outras coisas, como por exemplo, Deus não é cruel, Deus não faz as coisas que a gente vê e que às vezes diz que Deus é justiça. Blá, blá. Não acredito muito nisso. Eu acredito na bondade de Deus e que as outras coisas que estão aí são coisas mesmo naturais ou em função das atividades humanas ou dos seres vivos. Mas esse conceito de Deus, que Deus criou o inferno, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que se as pessoas fizerem isso e aquilo vão para o céu, vão para o inferno, ou seja, são muitas crenças religiosas, muitos dogmas, muitas coisas assim que a gente fica às vezes até com medo. E às vezes a gente é manipulado por coisas desse tipo para se ter medo e fazer coisas que outros nos orientam a fazer. Eu não sei. Eu às vezes fico perdido, mas eu tenho muitas experiências na vida que me levam a ter algumas concepções das coisas. Por que tanta coisa nesse mundo? Como explicar tudo isso? Como explicar um fruto nascendo em uma árvore, com as sementes? Como explicar a árvore cheia de folhas? Como explicar as areias, a água, as estrelas, essa imensidão do espaço? Como explicar a gente, os seres humanos, as relações, os animais, os insetos? Como explicar a vida? Eu não sei. Eu não sei como explicar. Eu fico encabulado. Muitas vezes eu pensei em fazer uma experiência bem, bem rigorosa de sair dessa vida, tentar experimentar logo outra vida, mas estou aqui tentando viver, né? Tentando viver. Muitas experiências que eu tinha de saída do corpo, eu deixei de ter porque eu fui compartilhar com pessoas que talvez não tinham assim uma uma crença voltada a isso e pessoas de igreja, como minha mãe, por exemplo, o marido dela atual. Às vezes eles falavam que era coisa do diabo, que é o diabo, que não sei o que. Meu Deus do céu, eu não sei o que falar. E acabei perdendo essas coisas que eu tinha, que antigamente eu tinha muitos desdobramentos, muita paralisia do sono. E hoje em dia não tenho mais, é muito raro. É muito difícil, que antigamente era todos os dias, não tinha hora. Já cheguei até a fazer gravação com o notebook que eu tinha no tempo. E vi uma coisa bem estranha, uma sombra, de repente surgiu assim, eu dormindo numa casa que eu morava em outra cidade, que eu tinha alugado um quartinho porque eu trabalhava, fazia faculdade, dava aula em escolas. Aí botei o notebook para gravar eu dormindo e quando fui ver o vídeo, surgiu uma sombra. E eu como tinha uma mentalidade voltada às crendices e às coisas religiosas, aí fiquei achando que era maldição, coisa do diabo. Acabei apagando e perdi a oportunidade de mostrar. Porque eu tive uma vida com um certo padrão de não ficar com nada, uma mente de escassez, dava minhas coisas aos outros, ficava sem. Tive uma vida bem difícil, bem assim, embaraçosa. E agora eu tô aqui tentando fazer aqui esse vídeo para compartilhar, para só dizer que eu pretendo organizar todas as coisas que passei e começar a publicar.
para mostrar minhas experiências de vida. De repente é comum a história de outras pessoas, não sei, né? Porque é sempre bom, né? Compartilhar as coisas para desenvolver amizades, né? Desenvolver ajuda mútua. E algumas coisas de hoje em dia a gente sabe que há essa necessidade, dessa interação, esse engajamento. Porque sozinho, viver sozinho é uma coisa de louco. Eu tenho vivido sozinho, né? Mas todo o tempo que eu tentei me isolar, eu ficava deprimido, ficava, batia o tédio. E aí tinha que procurar companhias, alguma coisa desse tipo. Agora hoje em dia eu tô realmente numa situação bem difícil, porque eu não tô nem tendo como sair. Eu tô ficando aqui deitado no sofá que já tá podre de sujo, todo deteriorado, sem poder fazer nada. Tô aqui morando de aluguel num ponto que eu aluguei há cerca de 9 anos. E para abrir somente um depósito de reciclagem, tinha alguns outros depósitos, mas acabei me envolvendo com pessoas que acabaram cavando um buraco gigantesco e me jogando dentro. E agora me vejo dentro de um buraco sem conseguir sair. É duro, é duro. Mas quem sabe eu consiga. Eu acredito em milagres. Eu acredito em Deus. O inimigo tentou me laçar de várias formas, tirar minha vida, me destruir, de várias formas mesmo. Mas eu tô aqui de pé, crendo e confiando numa força maior, que muitos dizem Deus. Eu acredito em Deus, mas não como de repente as pessoas fazem transparecer. Mas eu acredito nessa força maior porque eu já tive muitos livramentos nessa vida. Olha eu aqui, prova de um livramento grande. Um acidente gravíssimo, fiquei em coma dias, depois ainda ser descoberto um tumor depois desse acidente, por conta do acidente que foi feita uma ressonância magnética do crânio e foi descoberto o tumor. Cheguei a fazer biópsia desse tumor, descobriu-se que se tratava de um glioma de 2º grau, que não tinha como fazer a cirurgia, tive que fazer radioterapia, né? E acabei perdendo tudo. Até os empréstimos que já tinha feito para a empresa crescer, acabei perdendo. E no tempo, a mulher que morava comigo engravidou. Hoje minha filhinha com ela tem 3 anos e distante de mim. E ela também distante de mim. E acabou entrando em outra relação. Que ela tinha alguns problemas, ela entrou em outra relação. Não foi nem sei como é que anda. Já se envolveram, já ficaram. Mas não sei como é que anda. Não sei. Porque ela de fato é uma pessoa com problemas que eu vim perceber depois. Problemas de transtornos mentais graves. Mas a família também numa situação de vulnerabilidade, situação precária, sem noção das coisas da vida. Assim como foi a minha também. E ela tem 26, 25 anos e eu já tenho 47. E eu vou fazer 48 esse ano. Então, minha vida sempre viveu em turbulências, em embaraços. E agora eu estou tentando ser resgatado de tudo isso, tentar sair desse buraco que eu fui lançado.